Boa tarde, mulheres. Obrigada pela presença, obrigada, Paulinha, por estar aqui. Um momento importante para conversarmos sobre os nossos desafios e o que nós podemos fazer para avançar a pauta das mulheres na cidade de Sorocaba. Temos muitos desafios e muito que avançar. Então, obrigada pela presença. Estamos à disposição, né, Paulinho? Com certeza, com certeza. Eu, como candidato a prefeito, junto com a minha querida Magda Souza, vice, estaremos à disposição de vocês para nós fazer aqui uma roda de bate-papo e tentar entender melhor quais são as demandas, né? Estamos à disposição. Sou Carolina, faço parte do setorial de mulheres do PSOL. Em Sorocaba, saiu um levantamento agora no fim do ano de 2023 que diz que quase 3.000 crianças hoje estão fora da creche. Então, esse é o número aproximado hoje de crianças fora da creche. Nós sabemos que para essa criança ter acesso, muitas vezes, a mãe é preciso entrar com uma ação judicial, coisa que requer um gasto, um custo que muitas não podem arcar. Mas a questão da vaga da creche, a gente sabe que ela é um direito da criança. Porém, a criança, quando ela deixa de ter acesso à escola, pré-escola, também afeta a vida da mulher, da mãe. Essa mãe, muitas vezes, ela deixa de acessar o mercado de trabalho, porque ela precisa se manter dentro de casa para cuidar da criança, afinal de contas, ela já, em muitos casos, não tem renda, então impossibilita até pagar uma babá ou alguém para cuidar dessa criança. Então, são inúmeras as consequências da falta de vaga de creche. Em Sorocaba, isso, infelizmente, é uma realidade desse governo e já vem se arrastando há muitos governos. Então, eu queria saber de vocês, qual é o projeto que vocês têm, qual a solução que vocês apresentam para essa situação enfrentada hoje pelas mães que seus filhos não conseguem acessar a creche. A renda ela é fundamental para a mulher, inclusive, ter autonomia e muitas vezes sair do seu ciclo de violência que vive. Sem renda isso fica muito difícil. E para essa mulher acessar o mercado de trabalho e ter renda, se ela tem filho e não tiver rede de apoio aqui em Sorocaba, né, como você bem disse, Carol, são mais de 2.000 crianças na fila da creche. Então, nós pretendemos reduzir isso. O Plano Municipal de Educação, ele diz que Sorocaba deve atender pelo menos 50% das crianças em idade de creche e hoje não atende isso. Então, Sorocaba não cumpre aquilo que determinou o Plano Municipal de Educação. E vai além. A pré-escola, que é o segundo momento da criança na escola, deveria estar universalizada, ou seja, todo mundo ter acesso. E aí Sorocaba tem ainda um grande contingente de crianças que estão fora da pré-escola, que é a fase fundamental de preparação dessas crianças para a seguinte fase, que é o processo de alfabetização. Então tem crianças que estão chegando para a primeira série do ensino fundamental, para o processo de alfabetização, sem ter passado pela pré-escola, sem ter a coordenação motora fina desenvolvida, e isso vai dificultar, inclusive, ele aprender a ler, escrever e a entender o mundo. Mas voltando, então, é preciso, na educação infantil, atacar o problema da creche e da pré-escola. O governo federal vai entregar o ano que vem 2 unidades, 2 creches em Sorocaba, e nós pretendemos, inclusive, aumentar esse número de creches, e não é só o prédio físico, porque a creche precisa ter funcionários. Recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação contra o governo Manga, que aqui em Sorocaba faltam mais de 100 professores nas escolas e mais de 300 auxiliares. Ou seja, tem a escola, tem as crianças, mas não tem os trabalhadores para lá estar. Então, nosso compromisso é realmente atender essas crianças e, inclusive, ter creche em tempo integral para que essa mãe possa realmente trabalhar e deixar seus filhos nas mãos daqueles que saibam o que estão fazendo na educação, que são os trabalhadores da educação. Então, isso é muito importante para a gente, né? Saúde e educação, né, Paulo? São duas secretarias muito importantes, e nós vamos olhar com muita atenção isso para reduzir essa problemática da falta de vaga em creche. Só complementando, Carol, tudo isso que a Magda colocou, e ela é da educação, ela tem
diretora de escola pública, né, Magda? Há um bom tempo, tem toda uma experiência para isso. Mas eu queria fazer um complemento. É simples de resolver. Primeiro, é ampliar as unidades de creche. Tem que ampliar correspondente às necessidades. Vem 2 novas que o governo federal, como foi dito pela Magda, deve vir para Sorocaba, mas na minha opinião não é suficiente. Temos que ampliar, porque tem que priorizar o serviço público. E priorizar isso. É dar educação nos limites da sua demanda. E além disso, é necessário ter creche em tempo integral. O que eu mais tenho ouvido nos bairros são as mães que trabalham e não tem com quem deixar o filho. Deixa na creche e aí a criança fica meio período, depois a pessoa está trabalhando, a mãe está trabalhando, vai deixar o filho com quem? Deixa com a vizinha, às vezes tem que pagar ou fica de favor, ou deixa com a avó, paterna ou materna, às vezes uma pessoa de idade que precisa de cuidados passa a ser cuidadora, né? De maneira forçada para poder garantir a sobrevivência. E além disso, tem mães nos bairros dizendo o seguinte: meu filho vai para a escola para se alimentar, porque não tem condições de dar uma alimentação adequada em casa, ou seja, vive lá apenas do Bolsa Família, a maioria delas, não é suficiente. Muitas vezes tem mais de um filho, e aí o que acontece? Está criando os filhos sozinho. Então essa também é uma dificuldade, que as mulheres são muito vítimas dessa situação de ser mães solas, né? E o companheiro, o pai, desaparece, né? Não assume a responsabilidade de ajudar a criar o filho. Tem deparado com isso. E as mães então falam: eu não vejo a hora de amanhecer o dia para o meu filho voltar para a escola ou para a creche para se alimentar. E acima de tudo, tem que ter alimentação de qualidade, né? Porque hoje é um leilão na alimentação de creches, ninguém sabe qual é a origem daquelas alimentações, e coitado das crianças, nossos filhos vão lá para se alimentar de maneira precária, porque não tem conhecimento, então precisa fiscalizar isso. Então no nosso governo, sendo eleito, né, Magda, nós vamos ampliar as creches para minimizar as filas, né? A gente fala acabar é muito difícil, porque você acaba com a fila agora, que 2 minutos pode ter fila de novo, né? Minimizar as filas, colocar a creche em tempo integral, melhorar a qualidade da alimentação e contratar profissionais correspondentes à demanda. Inclusive os auxiliares. Os auxiliares não basta contratar. Eles têm que ser integrados na categoria da educação, porque eles são integrados como trabalhadores e trabalhadoras administrativos. O que acontece com isso? Simplesmente podem pagar os benefícios que os trabalhadores e as trabalhadoras da educação têm. Então eu acho que é um desrespeito e uma falta de incentivo com essas pessoas que trabalham como auxiliares. A Magda falou aqui, o número é no mínimo de 300 profissionais que está necessitando para estabilizar o ideal da demanda de hoje. Um aluno com redução de capacidade, quando vai para uma escola, não tem o auxiliar, está sendo prejudicado, porque não consegue participar da aula sem o auxiliar. Então isso não é aceitável para quem defende a educação como prioridade. E é isso que nós vamos fazer, sendo eleito, priorizar os temas do serviço público essencial. Ainda tem uma questão sobre isso, que quando a gente olha para a saúde e para a educação, a grande maioria dos servidores dessas 2 áreas são mulheres. E quando falta funcionário público, essas mulheres que estão nesses setores também estão sendo sobrecarregadas, porque elas trabalham no seu limite, inclusive desenvolvendo muitas doenças. Então, adequar o número de profissionais é muito importante para nós, porque isso vai dar qualidade para quem está sendo atendido, para o munícipe, mas também vai reduzir a carga de trabalho dessas pessoas que estão sobrecarregadas por falta de profissionais, por falta de número de profissionais adequados. Então isso para a gente é muito importante. Tem um concurso público, inclusive, vigente, que a gente pretende chamar e, se necessário, fazer outros concursos, né? Porque para a gente a entrada para o serviço público é através do concurso público. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Luísa, professora aposentada do Estado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Magda, já que está falando sobre educação, né? Sobre os concursos mesmo, certo? A gente sabe que em Sorocaba tem várias escolas, a maioria são mulheres, né, que atuam. E esses concursos que tenham feito aí há tempos atrás aí, não chamam os professores. Chamam muito pouco. E as vagas são imensas que nós temos aí, certo? E tem muitas escolas que não têm professores para dar aula. E quando há esses concursos que não chamam, eles só contratam aqueles professores por 1 ano, 2 anos. E a gente sabe que a maioria são mulheres, e essas mulheres são arrimo de família, gente.
muitas delas. Então, se você pretende fazer concurso, os concursos têm que entrar os professores concursados, certo? Para o pessoal ter um apoio, né, gente? Certo? Maria Luísa, isso é muito importante. A porta de entrada do serviço público tem que ser o concurso público. Hoje, não sei se vocês acompanharam mesmo, as merendeiras contratadas pelo Estado estão desempregadas e não conseguem nem encontrar quem é o responsável por elas. Merendeiras, mulheres, a remo de família que trabalharam e que não têm hoje nem como receber o que trabalharam e nem a quem recorrer os seus direitos trabalhistas. Então, para a gente, o concurso público ele é fundamental, por isso que nós somos contra a terceirização, porque a porta de entrada é o concurso público, para você saber a partir de quando você entrou, como você vai evoluir, quando você vai se aposentar, como você vai sair desse concurso público. E a adequação, o número de funcionários públicos naquele setor de acordo com a demanda daquele setor, porque também há um desequilíbrio em Sorocaba sobre isso. As escolas que são conveniadas, elas têm um número menor, atendem um número menor de alunos relacionado ao número de funcionários do que as escolas que são públicas. Nós precisamos equalizar isso, o número de servidores públicos ser de acordo com a demanda. E entrar do serviço público sempre através de concurso público, esse que está vigente, chamar todos que forem necessários, e se necessário, abrir um novo concurso público. Meu nome é Ângela, eu sou atriz, né? Sou da área do teatro, mas também trabalho com arte e educação. Durante longos anos, eu tive essa tarefa na vida de trabalhar com meninos de rua, ser professora, né? Tentar educar no sentido da alfabetização, etc., para meninos de rua. Um trabalho nas periferias. Eu fiquei muito tempo vivendo em São Paulo, eu sou sorocabana, né? Agora chamam um sorocabano de sorocabano raiz, né? Acho isso muito engraçado. Enfim, e ao longo desse tempo, quer dizer, eu fui observando a importância da arte e educação. E por quê, né? Claro, porque ela é um canal de entrada para o sensível, para aquele lugar que os homens também não são educados a entrar. A gente sente isso, né? De que homem sensível não pode, né? Homem não pode chorar, né? Não pode ser, enfim. Isso é uma cultura que nós temos, né, enorme no Brasil. Então, essa diferenciação. Na arte e educação, esse tipo de coisa, ele quase desaparece do ponto de vista do aprendizado, do entendimento. Todos sentimos, todos somos capazes de pensar, de refletir e de ter uma opinião sobre o mundo, de olhar o mundo, de acreditar no mundo, de criar um projeto para a vida. Né? Eu acho que a arte tem esse papel estruturante na vida de uma pessoa. A arte é muito disciplinadora, né? E é nesse sentido que eu queria perguntar: haverá espaço para isso, né, Magda, Paulinho, na administração que vocês estão acreditando que farão, e eu tenho certeza que farão? A arte, a cultura no geral, né, gente, ela educa a nossa sensibilidade, educa o nosso olhar diante da vida, diante do outro. E realmente uma sociedade machista, ela precisa de muita cultura, de muita arte para quebrar todo esse paradigma. Eu acho que quando a gente fala em ter escola em tempo integral, creche em tempo integral, enfim, a nossa pretensão é que um tempo essas crianças vão estar ali, principalmente na pré-escola, aprendendo aquilo que faz parte da base comum curricular, para aquela idade, para aquela série, mas o outro tempo é preciso que essa escola, o outro período, é preciso que essa escola seja uma escola da arte, da cultura, do esporte, do lazer, de tudo aquilo que a criança
ela só vai ter acesso, muitas vezes, lá na escola. Porque a família muitas vezes não consegue dar, porque a mãe está trabalhando 12 horas e tudo mais. Então, é fundamental. Então, pensar numa escola que seja de tempo integral, é pensar que um tempo dessa criança é para esse momento da formação curricular geral básica, e o outro tempo é para que ela tenha esse contato com a arte, o esporte. O Paulinho é do esporte, vai falar muito mais sobre isso, mas pensar numa escola que desenvolva o intelecto, que desenvolva o físico, que desenvolva a sensibilidade dessas crianças. E nós temos, inclusive, não só a escola, mas nós temos outros espaços para isso. Sorocaba tem espaços para isso. Nós temos, por exemplo, os Sabe-Tudos, que são espaços importantes para desenvolver isso. Nós pretendemos, inclusive, que as escolas elas sejam abertas aos finais de semana. É um equipamento público que foi construído com dinheiro público e que no final de semana fica fechado. E que é importante ter esse movimento de uma escola viva, onde essas crianças, essas famílias, essa comunidade pode ter acesso a essa escola, com arte, com cultura, com esporte, com lazer, com outras possibilidades. Nós temos que apresentar, o gestor público precisa apresentar possibilidades de desenvolvimento. A arte, o esporte, o lazer, são possibilidades que nós queremos fazer isso com todos vocês, é claro, e principalmente, né, Paulinho, com o pessoal ligado à cultura, com a arte, mas isso é um pouco do que a gente pretende fazer. Então, e Paulinho, outro assunto da educação. Antes, você fala a criança na creche, só que a criança na creche é uma coisa. E a criança depois que não está mais na creche? Antes a gente tinha o SIS. Hoje temos um monte de Sabe-Tudo parado. A criança de 7 ou 8 anos, quem estuda à tarde ficava no SIS de manhã para a mãe trabalhar. Quem estudava de manhã ficava à tarde. Inclusive o SIS ajudava na lição de escola. Até para melhorar o ensino deles. Dava lazer e comida para essas crianças, que hoje são largadas na rua. Porque muita gente não vai ficar com uma criança de 11, 12 anos, um pré-aborrecente. Então, e as mães sem condições de cuidar, alimentar direito essas crianças, sem olhar as crianças, porque ela tem que trabalhar e suprir a casa. Então, teria como voltar um serviço nesse estilo, dando atenção a essas crianças, tirar da rua, porque na rua ele está sujeito à droga, até a parte de natalidade, às vezes está na rua, está facilitado para ele. E ele não tem nenhuma orientação e não tem quem olhe. Eu acho que isso, me permite, Magda? Sim, claro. Foi exatamente o que nós colocamos em linhas gerais de maneira mais superficial. É ocupar o tempo da criança, primeiro quando é criança em fase de creche em tempo integral. As escolas não é diferente, faz o período de aula, no intervalo entre aulas tem que ter ocupação para essas crianças, cursos, como eu diria, vamos dar, só para exemplificar, curso digital, que nós estamos vivendo uma era digital, aí não serve só para criança, serve para idosos também, né? Mas cursos digitais para as crianças são cursos complementares, né? E aí tem a questão do esporte e da cultura que nós vamos implementar nas unidades que você mencionou, nas unidades do Sabe-Tudo, que foram abandonadas todas, e nos momentos que a escola está com o seu espaço ocioso. Então é só criar uma política para isso. E como a Magda tem esse domínio aí como diretor de escola pública, claro que ela vai estar à frente dessa situação e nós vamos tentar tapar todos os espaços para poder ocupar a vida de uma criança e tirar ele do caminho que hoje, infelizmente, muitos estão indo, né? Que é o caminho do crime, né? E também aí da ociosidade, que acaba deixando de evoluir no seu conhecimento por conta de uma omissão do poder público.